Olá, sejam todos bem-vindos à nossa ON TV, você que nos acompanha no YouTube e também nos nossos cortes lá no Instagram e também no TikTok. Muito obrigado pela companhia de sempre. ON TV, você sabe, repercute sempre os fatos de Campo Maior e do território dos Carnaubais. O oferecimento é do Hospital Luiz Castelo Branco, hospital que é referência em cirurgia da catarata, do pterite e também de glaucoma, não só no Piauí, mas também no estado do Maranhão. 22 22 mil é o telefone do Hospital Luiz Castelo Branco para você agendar o seu atendimento. Um abraço para o doutor Luiz Augusto Cruz Castelo Branco. Em nome também de Alcântara Net. Você paga menos e tem mais velocidade com a Alcântara Net. Planos a partir de R$ 67,90. A internet mais barata de Campo Maior e a mais ágil, a que você merece ter no seu dia a dia. Alcântara Net, planos a partir de R$ 67,90. E em nome de Ótica Claro, o menor preço, a maior qualidade. Ótica Claro, no centro de Campo Maior, armações masculinas, femininas e também infantis. Ótica Claro, está o número aqui do WhatsApp, você faz contato, bom atendimento, um abraço lá para todo mundo que faz a Ótica Claro em Campo Maior. Na pauta de hoje, nós vamos tratar sobre trânsito. Nós estamos recebendo, na ONTV de hoje, o superintendente executivo da Polícia Rodoviária Federal no estado do Piauí, Túlio Andrade, que já está com a gente em estúdio. Túlio, muito obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Otávio Neto, bom dia a toda a sua audiência, né? Campo Maior, região, até que transcende Campo Maior e região. Eu mesmo sou um ouvinte quando estou fora de Campo Maior, né? E assim, a gente que agradece o espaço, a gente agradece a oportunidade de conversar com você e a população sobre uma pauta que a gente considera muito importante, que é a proteção à vida, né? Túlio, nas últimas semanas, nem nos últimos dias, nas últimas semanas, uma grande quantidade de acidentes em Campo Maior, nas vias urbanas, também nossa rodovia federal, que é a BR-343. Eu costumo dizer que é uma das mais perigosas do Nordeste, porque os números mostram isso. O que é que está acontecendo para termos essa quantidade enorme de acidentes? Tem uma justificativa, tem uma explicação para isso? Otávio, é uma série de fatores que podem nos dar um norte sobre o que pode estar acontecendo. A gente tem uma visão como instituição, a PRF, uma visão a partir da rodovia federal, mas a gente, como cidadão de Campo Maior, a gente também tem acompanhado o trânsito em Campo Maior e esses sinistros, essas mortes, e a gente consegue ver alguns fatores que eles terminam coincidindo. Claro, são ambientes diferentes, tudo, mas são fatores que terminam coincidindo. E quando a gente vai analisar essa quantidade de sinistros, a gente, antes da causa, a gente tem que pensar na própria cadeia de influência. O que é que vem influenciando para que a gente tenha esse contexto. Então, para essa cadeia de influência, existem vários fatores, mas 4 que eu entendo como preponderantes para essa análise. Primeiro, o comportamento humano. O comportamento humano ele é um fator a ser considerado. Nós temos o fator de infraestrutura, que precisa ser estudado e analisado também. Nós temos que entender os veículos, as condições, que tipo de veículo e condições que esses veículos estão circulando. E nós temos que também pensar num quarto fator, que é a fiscalização. Como é que o ente estatal, que seja a prefeitura, que seja o governo do estado, ou própria União, no caso da Polícia Rodoviária Federal, ela está atuando na fiscalização. Então, quando a gente trata individualmente esses 4 fatores e depois a gente entrelaça eles, a gente começa a entender, talvez, o porquê de tantos acidentes que estão vitimando as pessoas. A PRF, Túlio, tem números de quantos acidentes acontecem em Campo Maior por mês, número de vítimas, como é que está esse cenário? E se a gente pudesse comparar os números de 2025 até aqui com os números apresentados em 24, qual seria o cenário? De melhora, de pior, estabilidade? O que é que a gente tem de números sobre a BR-343 em Campo Maior? Isso, Otávio, a gente contabiliza os números de sinistros, né? Até explicando tecnicamente, é um termo hoje utilizado que corresponde a acidentes. Nós contabilizamos os números da rodovia federal, que é a nossa área de atuação. Embora haja essa interação, o condutor que vem para a rodovia federal, grande parte dele vem do município, os nossos dados, o nosso banco de dados, eles estão na rodovia federal. E o número de acidentes também é muito grande. Nós consideramos aqui como área urbana de Campo Maior, nós podemos falar do trecho urbano da rodovia em Campo Maior somente 27 quilômetros. Então, nós estamos falando, nesse ano, de 25 acidentes que já
foram registrados, porque existem aqueles acidentes em que os envolvidos, eles entendem ali por ser um acidente que envolva somente dano material, então ele resolve ali mesmo, não aciona as instituições, então aqueles que a PRF foram acionados foram 25, e desses 25 nós já contabilizamos 5 mortos. Mas nós temos também um outro número que precisa ser considerado, não pode ser esquecido, que são de 11 feridos graves. Então, nós temos aí um universo, possivelmente, de 16 pessoas, sendo 5 que faleceram e 11 que foram conduzidas, foram socorridas para o hospital em situação grave, que podem ter vindo a óbito. E esses números, eles não são contabilizados pela PRF, porque o número de mortes é somente aquele sobre a rodovia. E quais são as principais causas, Túlio? Excesso de velocidade, um ponto que a gente vai até tocar, a questão dos animais na pista também. Quais são, nesses casos de Campo Maior, nesses 27 quilômetros, quais são as principais causas de acidente? Eu peço permissão para, antes da gente falar das causas, Otávio, a gente voltar para a questão da cadeia de influência, da parte do comportamento humano. E eu trago isso por quê? Porque praticamente 90%, e isso é que coincide o contexto dos acidentes dentro do município com a rodovia federal, 90% dos acidentes, dos sinistros, estão ligados a comportamento humano. Então, a gente, sempre quando a gente vai analisar a causa, a gente liga antes a um fator de influência desses acidentes. E na parte do comportamento humano, existem 2 fatores hoje que eu como cidadão de Campo Maior e como gestor da PRF, a gente tem percebido que não é uma característica isolada de Campo Maior. O primeiro seria a questão da aceitação do risco. Hoje o condutor ele mudou a forma de se comportar no trânsito, principalmente os motociclistas. Então, o que você vai ver no trânsito é uma direção mais ofensiva, ele assumindo riscos muito grandes. Então, esse é o primeiro fator. O outro fator é que o condutor, normalmente, ou habilitado ou não habilitado, ele não se enxerga como um transgressor. Normalmente, a população ela cria argumentos para aquela conduta inadequada. Então, você tem uma cultura estabelecida de normalizar essa transgressão às leis de trânsito. E quando você soma isso a um comportamento de assumir riscos, aí a gente tem um fator interessante. A Polícia Rodoviária Federal ela tem desenvolvido algumas operações e, com isso, a gente tem tido êxito na redução do número de sinistros, de acidentes. Entretanto, a gente não consegue no número de mortos, porque a gravidade desses acidentes, elas terminam fazendo com que o número de óbitos aumente. Por quê? Porque as pessoas estão se arriscando mais. Então, os acidentes, eles têm uma consequência maior do que tinha antigamente. E aí vem as principais causas. Excesso de velocidade, uma decisão contrária ao que a legislação diz, um retorno feito em local proibido, falta de atenção, a questão do consumo da bebida ou de substância. E aí você vai para uma rodovia, você vai para uma rua e dirige sob influência de álcool. Então, são causas que terminam contribuindo para que, e todas você vai observar que as principais causas estão ligadas ao comportamento humano. E se a gente não consegue alterar esse comportamento, a gente faz com que aceite a possibilidade daquele acidente venha a ocorrer. E é por isso que a PRF tem incentivado tanto a questão do uso dos equipamentos, capacete, já que nós não estamos conseguindo evitar o acidente. É o ideal que a gente mostre para a população que aquele equipamento que é de uso obrigatório, ele vai ajudar a diminuir a gravidade daquele acidente, o cinto de segurança. Então, eu entendo que existem as causas, mas hoje nós temos esse fator de influência que é muito forte, que é o comportamento. Animais na pista, Túlio. A gente tem visto ultimamente uma grande quantidade de acidentes envolvendo animais e até o interesse das Forças de Segurança do Estado, a Secretaria de Segurança Pública, com a Operação Porteira Fechada, a tentativa de retirar esses animais, mas com um efeito pedagógico, de mostrar para o criador que o animal não pode ser criado daquela forma. Quais são os impactos da Operação Porteira Fechada nessa situação dos animais na pista? Otávio, eu e o Fabrício, o superintendente regional, nós estudamos muito essa situação quando a gente veio e assumiu a superintendência do Piauí, de entender 2 fatores interessantes para a questão que tem forte relação com a questão de acidentalidade, que é a questão das motocicletas e a questão de animais na pista.
E nesse caso específico dos animais, nós entendemos que o número de recolhimento e remanejamento de animais pela PRF era alto, mas que isso ainda não era suficiente para reduzir o número de acidentes. E aí eu fiz um estudo junto com a área operacional e nós chegamos a um resultado que nos surpreendeu, que 82% dos animais que eram apreendidos ou remanejados pela PRF eram os mesmos. Ou seja, a gente retirava da rodovia, 2, 3 dias depois, aquele animal ele retornava. Então, você tem ideia do trabalho das equipes da PRF em relação ao recolhimento, hoje nós já ultrapassamos no ano de 2025 1.500 animais sendo recolhidos ou remanejados das rodovias federais. Mas a gente não conseguia entender por que isso não mudava o comportamento. Então, foi uma oportunidade que nós tivemos, nós fomos convidados, né, para o Aragão, da secretária da DSSP, da Diretoria de Operações de Trânsito, nos trouxe essa operação porteira fechada, e aí a gente compreendeu que a PRF está dentro dela era essencial, porque ela conseguiria nos ajudar a mudar o comportamento do criador, porque nós retirávamos, nós identificávamos, mas nós não completávamos o ciclo aí de chegar na responsabilização do criador. E a porteira fechada, essa cooperação com a integração com a SSP possibilitou em que nós retirássemos o animal, nós identificássemos o proprietário e isso se buscasse a responsabilização. Esse ciclo fosse completo. E com isso a gente chegasse, então, numa mudança de cultura. Então, hoje, o que a PRF busca, o que a SSP busca, o que a porteira fechada busca, não é só retirada dos animais, mas mostrar a importância para aquele criador de que aquele animal não pode ser criado solto. Túlio, agora um ponto importante, que é assim, uma demanda de Campo Maior, e muita gente comenta, onde a gente anda, a relação a semáforos. Todo mundo diz, se colocar um semáforo na Praça da Bandeira, resolve parte do problema do tráfego urbano. Se colocar na altura do complexo Valdefortes, resolve porque liga o centro da cidade a uma área importante da cidade, que é o bairro Fripisa. Quais seriam os efeitos, essa é a primeira pergunta, de um semáforo na BR-343? Se solucionaria em alguma parte esse problema? E quais são as dificuldades da gente colocar um semáforo nessa BR? Otávio, em relação a semáforo, ele trago antes o pensamento sobre a necessidade de reduzir velocidade numa via. A gente trabalha muito, tanto dentro do município como em rodovias, com o que a gente chama de fazer com que uma região, um setor, ele se torne calmo. Então, a gente chama de áreas calmas. O que é isso? São estudos que são feitos, análises que são feitas, se detecta que alguma área é de risco, e aí você tem um fator velocidade que precisa ser considerado, e a gente começa a estabelecer alguns equipamentos ou que seja alguma política pública que influencie na questão velocidade. Então, por que a gente faz isso? Você considera no acidente que eu tenho a possibilidade de mudar a massa do veículo ou mudar a velocidade. A massa eu não consigo mudar, mas a velocidade eu consigo tomar algumas medidas em que eu consigo diminuir o impacto em caso de acidente. E para isso eu crio essa área chamada calma. As vias, normalmente são pensadas em rodovia federal, como é o caso aqui de Campo Maior, no trecho urbano, para você priorizar o fluxo, porque você tem um fluxo intenso de cargas, então a logística é importante, são cargas importantes que precisam chegar em seu destino, então normalmente a rodovia é pensada em razão do fluxo, então se prioriza essa questão do fluxo, mas também nós temos a questão do convívio com as áreas urbanas. Então nós temos veículos que passam, que são veículos pesados, veículos que estão transportando carga, veículos de passageiro, nós temos veículos de pequeno porte que já passam numa velocidade maior, e nós temos o trânsito também do município, que traz toda uma convivência muito, muito complexa. Aí você tem que pensar, se eu tenho um trecho urbano onde eu priorizo o fluxo, a tendência é que se eu não tenho uma população que ela entende essa complexidade e ela entende o risco que é de cruzar uma rodovia dessa, que nós aumentemos a possibilidade de sinistros. Então, com isso, a gente pensa em alguns fatores de redução de velocidade. O que poderia ser feito aqui em Campo Maior? E aí entra um trabalho também que foi feito a pedido da OAB, Campo Maior, né, o doutor Augusto Pereira, na época era presidente,
E a Polícia Rodoviária fez, onde nós sugerimos ondulações transversais fossem recuperadas, fossem identificadas, sinalizadas, para que isso não viesse a trazer um risco. Nós solicitamos também ao DENIT a instalação de redutores de velocidade e nós também indicamos a possibilidade de instalação de semáforos. A PRF entendeu que é preciso conciliar esse fluxo da rodovia com a diminuição do risco ao atravessar de um lado para o outro a circulação mesmo de dentro da cidade. Então, esse pensamento popular, leigo, de fora, condiz com que a PRF conclui que o semáforo ele é importante? É importante. Nós poderíamos ter outras medidas adotadas que para esse trecho de Campo Maior não é possível, porque nós temos a rodovia federal já cercada por residências, então nós temos dificuldade de acostamento no trecho, então assim, isso impossibilita que algumas intervenções na rodovia sejam feitas. Então isso nos leva a ter como única alternativa a redução de velocidade. E aí o semáforo, ele realmente, esse entendimento popular, ele condiz ele se encontra realmente com a técnica, porque seria um dos fatores, de fato, que contribuiria, porque isso faria com que a população de Campo Maior ela pudesse cruzar a rodovia com maior segurança, não concorrendo com o trânsito que vem da rodovia. E o que é que falta para a gente instalar esse semáforo? A instalação de semáforo, ela, embora seja no ambiente federal, né, de responsabilidade da circunscrição do DENIT, onde a PRF ela atua somente fiscalizando, mas quem de fato detém o domínio sobre a rodovia federal, o DENIT, o semáforo é uma decisão a ser de competência da prefeitura. Então a PRF ela pode subsidiar, como subsidiou nesse relatório, indicando os pontos de semáforo que deveriam ser pensados, analisados pela prefeitura, mas a prefeitura ela tem a competência de realmente entender se há essa necessidade e se de fato entendendo por existir essa necessidade, subsidiar tecnicamente, pedir autorização ao DENIT para que se proceda à instalação dos semáforos. Esse é o superintendente executivo da Polícia Rodoviária Federal do Piauí, Túlio Andrade. Muita gente pensa até que você é campo-maiorense, pelo seu envolvimento aqui com a cidade. A gente conversava aqui fora do ar, o Túlio não é campo-maiorense, mas tem esse amor todo pela cidade, né, Túlio? Tenho. Otávio, eu nasci no Piauí, né? Nasci em Floriano, mas muito novo, 2 anos, 3 anos de idade. Nós fomos embora, minha família foi para o Goiás. Passei muito tempo morando no Goiás, de lá fomos na Bahia, depois Pernambuco, então minha vida quase toda foi em Recife, em Pernambuco. E já voltei para o Piauí, já pela PRF, né? Mas casei com a Campo Maiorense, e aí foi quando eu tive a felicidade de conhecer a cidade de Campo Maior. É uma cidade que realmente eu criei uma afinidade, e por ter a minha história, a minha vida, morando em muitas cidades, né? Eu já morei em 7 estados, já morei em muitas cidades, tanto pela instituição como antes mesmo de me tornar PRF. Campo Maior se tornou aquela cidade que eu abracei como minha. Então, a gente continua trabalhando fora, continua rodando muito, mas Campo Maior é uma cidade que a gente criou. Eu diria que hoje eu sou campo-maiorense. Já tem um título de cidadão campo-maiorense? Já tem um título de cidadão então já é, de fato, um campo-maiorense. O Túlio tem envolvimento com organizações sociais em Campo Maior, faz ação social, faz parte da vida social da cidade. Túlio, muito obrigado pela presença, espaço sempre aberto aqui para você, para a Polícia Rodoviária Federal. Quando você quiser conversar com o povo de Campo Maior e do território, estamos aqui à sua disposição. Eu que agradeço a oportunidade, em nome da PRF, em nome do Fabrício Loyola, também nosso superintendente, pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante que é a segurança viária. Otávio, a PRF está de portas abertas, sempre à disposição. Você que acompanha a ON TV, se inscreva no nosso canal lá no YouTube para você assistir os episódios completos, e os cortes você acompanha lá no nosso Instagram, ON TV Piauí. A gente fica por aqui, até a próxima.